Agora nós vamos falar sobre um procedimento minimamente invasivo que pode ser decisivo no tratamento de obstruções biliares graves, a drenagem transhepática. E para explicar em detalhes como ela funciona, em quais casos é indicada e quais benefícios oferece aos pacientes, vamos conversar com o Dr. Walter Caracanian, que é cirurgião vascular e radiologista intervencionista do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo novamente, doutor. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite, tá podendo compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho. Obrigado. Então hoje nós vamos falar novamente e trazer mais sobre esse assunto que é tão importante, que é sobre o procedimento de drenagem transhepática das vias biliares. Esse é o nome, né, doutor? É comprido esse nome, né? É difícil, mas é isso aí. Então, doutor, eu gostaria que o doutor começasse explicando pra gente justamente, antes do procedimento, na verdade, quando a gente fala sobre essa questão das vias biliares, para entender qual que é a função dela no nosso organismo e o porquê que a gente precisa, em alguns momentos, desse tipo de procedimento. Então, o fígado ele acaba produzindo a bile, né? E esse cai no intestino e ajuda na digestão dos alimentos. E em algumas situações acaba que obstrui a via biliar. E aí essa bile fica congesta no fígado e isso pode levar a uma série de problemas, infecções, colangites, né? E isso prejudica muito a qualidade de vida. Além de você acabar ficando muito amarelo, acaba criando aquela icterícia, né? Então o paciente fica bem amarelo, o olho amarelo, às vezes as fezes ficam brancas, o xixi fica muito escuro, tudo isso porque a bile contém alguns elementos que acabam pigmentando tanto as fezes quanto a urina. E isso represando, muda a coloração, tudo acaba dando prurido muito intenso na pele, e isso é muito ruim para o paciente, né? E quais seriam as principais causas, então, doutor, dessas obstruções, assim, alguns exemplos que o doutor pode dar pra gente? Então, as principais são doenças malignas, então são as neoplasias, os tumores de via biliar, tumores pancreáticos, tumores em volta do pâncreas que podem causar obstrução, mas também existem as obstruções de etiologia benigna, então pode ser cálculos biliares, às vezes acidente durante cirurgia pode acontecer, uma lesão da via biliar, também é uma possibilidade. Entendi. Então, aí entendemos um pouquinho do contexto para chegar de fato ao procedimento. Doutor, então o que acontece? O que é essa drenagem, né? O próprio nome acaba já dizendo, mas como que é feito? O que acontece nesse procedimento e como que ele traz esses benefícios para o paciente? Então, uma vez que o paciente tem a obstrução da via biliar, acaba alterando muitos exames de sangue, acaba causando essa icterícia e preferencialmente a gente opta pelo tratamento via endoscopia. Então faz por endoscopia, acessa a via biliar pela papila do duodeno, entra e tenta desobstruir. Em algumas situações, quando às vezes tem tumores mais altos dentro da via biliar, ou tem algum desvio de trânsito, às vezes por cirurgia prévia, né? O intestino é desviado daquela região, por exemplo, numa cirurgia bariátrica, que hoje é cada vez mais frequente, aí a gente tem que usar a mão dessa técnica, entrar com uma punção através da parede da transição aqui do tórax para o abdômen, com uma agulha para a gente acessar a via biliar e tentar desobstruir através do fígado até o intestino novamente. E o doutor trouxe hoje um pouquinho dos materiais utilizados, então eu vou pedir para o doutor mostrar para quem está assistindo para entender um pouco mais como é o passo a passo mesmo desse procedimento, né, doutor? Então essa agulhinha aqui, ela é bem fininha, né? É essa agulhinha que a gente faz o acesso da via biliar, então a gente punciona através da parede do tórax, que entra no fígado. Depois que a gente atingiu, através do aparelho de hemodinâmica, a gente localiza a via biliar através de ultrassom e por radioscopia, então a gente vai injetando contraste, atingiu a via biliar, confirma a posição que está, tira a agulhinha principal e passa um fiozinho que é bem delicado, uma pontinha bem delicada, né? Esse fiozinho, não sei se o pessoal vai conseguir ver, uma pontinha bem molinha, bem delicada, a gente passa através da agulha e entra lá na via biliar. Passa o fiozinho lá para dentro. Depois a gente tira a agulha e deixa o fiozinho lá dentro. E vem com um material um pouquinho mais grosseiro daí. E aí por esse fiozinho a gente passa esse catéter aqui de dilatação. Aí vai, através desse catéter a gente tira e tira o fio. Aí a gente está dentro da via biliar. Mas a obstrução continua lá. Então a gente continua com a obstrução. Aí por esse catéterzinho a gente passa um fio guia
para tentar vencer a obstrução. Entendi. Então a gente vai tentar identificar onde está o ponto obstrutivo e tenta passar onde está obstruído. Conseguiu passar a obstrução, a gente passa lá para o intestino. Então uma vez que está pelo fígado, atinge a via biliar, passa pela obstrução e atinge o intestino, onde tem que ir naturalmente essa drenagem da bile. Aí a gente tira esse catéterzinho e passa o catéter que vai ficar em definitivo, pelo menos até tratar a causa da doença. Então daí a gente passa esse catéter aqui por dentro, que é o catéter de drenagem propriamente dito, né? E esse é já bem mais calibroso e mais rígido, para dar vazão a toda aquela bile que está obstruída. E aí a gente passa e isso aqui vai lá dentro do intestino. Aí aqui esse fiozinho a gente puxa aqui, ó, ele vai formando a curvinha do catéter ali da ponta. Isso aqui fica dentro do intestino, isso aqui fica dentro da via biliar, isso aqui fica para fora do paciente. Aqui a gente conecta uma bolsinha que vai coletar a bile e isso aqui vai drenar lá para dentro do intestino. Depois de 24, 48 horas a gente monitora, vê se não vai ter nenhum sangramento, né, principalmente, porque pode acontecer uma vez que a gente está perfurando o fígado. Não tem nada, está tudo bem, a gente pode lavar esse dreno, fecha aqui, tira a bolsinha, joga fora, e aí a bile vai passar da via biliar, passar a obstrução e cair dentro do intestino, onde tem que ser o caminho natural dela. E aquela obstrução que estava causando, uma hora que vai tratar, vai passar por todo o tratamento, se responder a gente consegue tirar isso. Se for alguma coisa, a gente vai deixando esse dreno até resolver completamente a obstrução. Então é um passo a passo bem detalhadinho, doutor, trouxe aqui, doutor. E quanto tempo geralmente dura esse procedimento? O paciente chega para fazer esse procedimento, quanto tempo geralmente dura todo esse passo a passo, né, de inserção? Sim, depende muito de caso a caso, né? Mas geralmente são procedimentos que não são muito demorados. Em torno de 1 hora, mais ou menos, a gente consegue fazer ele por inteiro, assim, se não tiver uma complexidade muito grande. Lógico que tem pacientes que têm a via biliar toda separada, devido a, às vezes, um tumor que invade, vai subindo e vai acometendo vários ramos da via biliar. E aí, nessas situações, às vezes a gente precisa fazer mais de uma punção, colocar mais de um dreno, então isso acaba dificultando e tornando o procedimento um pouquinho mais complexo. Mas normalmente em 1 hora a gente consegue. E precisa de um preparo desse paciente antes, doutor? Então, a partir do momento que foi identificado, visto a necessidade desse procedimento, ele precisa se preparar para esse momento? É feito anestesia também? Como que é feito esse dia desse procedimento para o paciente? Normalmente é o jejum que a gente pede, né, para qualquer procedimento. A gente checa os exames, a principal contraindicação seria uma coagulopatia, algum distúrbio na coagulação que impede a punção do fígado, e a gente pede o auxílio dos anestesistas para fazer pelo menos uma sedação leve. Então ele fica inconsciente, fica só com sedação e a gente faz a anestesia local. Tranquilo. A agressão é o furinho só que a gente faz aqui na parede, né? E a hora que passa o dreno, que é mais calibroso, aí dá um pouquinho de desconforto, mas com anestesia a gente consegue fazer isso super tranquilo. E esse paciente, no momento em que ele continua, então, com esse dreno, quais são os cuidados que ele tem que ter, doutor? Porque, né, é um dispositivo que ele vai estar carregando ali junto e é um tratamento além disso, ele vai estar fazendo outros tipos de tratamento em conjunto para poder eliminar, de fato, essa causa que a doutora havia dito, né? Então, como que funciona também esses cuidados no pós-procedimento? Então, além de higiene local com dreno, normalmente os primeiros meses a gente faz uma lavagem com soro fisiológico, uma seringuinha com soro, lava o dreno e deixa ele fechadinho. E depois é só curativo, deixa ele enroladinho aqui fechado com um curativo aqui na parede do tórax. E isso não demanda nenhum cuidado especial, apenas os curativos. Eventualmente, se demorar muito o tratamento da causa da obstrução, a gente precisa trocar esse dreno. Então, em média, a cada 3 meses, precisa, às vezes, eventualmente trocar, porque a bile é um líquido espesso e acaba formando cálculo. Quando ele está parado e em contato com um corpo estranho, apesar de ser um silicone bem delicado, isso, ao longo do tempo, pode obstruir o dreno ou mesmo causar uma fadiga, né, do material, porque a bile é bem corrosiva, vamos dizer assim, né? Ela promove a digestão, então ela acaba machucando esse material, então a gente promove sempre uma troca a cada, eventualmente, 3 meses, até ir tratando a causa
base da obstrução. E ainda assim é um tempo considerável, né, doutor, que esse paciente, se acaso ele precisar ficar, é um tempo relativamente considerável, visto pelo tipo de procedimento, então esse paciente não vai precisar novamente ficar trocando a cada semana, então ele consegue ficar um tempo maior com esse tipo de dreno. Isso, pode ficar um bom tempo e a gente vai trocando, ou eventualmente a gente pode tirar também o dreno e colocar um stent, por exemplo, na via biliar. Então a gente entra com os catéteres, com o stent pelo próprio acesso do dreno, tira esse dreno e coloca um stent, que vai manter a via biliar aberta, drenando, e ele tira esse dreno e melhora o desconforto. Esse stent é o que o pessoal costuma falar na cardiovascular, que é tipo uma molinha que abre isso, né? Exatamente. É uma malha de metal que tem uma força de abertura radial que promove essa abertura do ducto biliar. A mesma forma que a cardiologia abre quando entope eventualmente uma artéria do coração ou qualquer outra artéria, eles colocam os stents também. A gente faz isso também na via biliar, stents dedicados para essa região, né, para a via biliar, e aí isso tem uma perviedade, né, uma duração muito melhor, e o paciente se livra do dreno, né, que é um desconforto. E doutor, se esse paciente, por exemplo, fez a drenagem em um momento, né, tratou, fez tudo certinho, em outro momento ele precisar novamente fazer esse procedimento, tem alguma contraindicação ou também ele pode ser repetido caso necessidade desse paciente daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos, que esse paciente caso venha precisar novamente? Pode fazer, não tem problema nenhum. Não tem contraindicação. Fez uma vez não quer dizer que não vai, nem que não vá precisar mais ou que não pode fazer mais. Se precisar, eventualmente pode fazer outras. Às vezes uma doença maligna, um tumor acaba evoluindo, aumentando o tumor, acaba cometendo outras áreas do fígado e a gente precisa colocar outros drenos, então não tem problema nenhum. Tranquilo. E o doutor comentou um pouquinho antes sobre a questão de preferencialmente ser feito por vias endoscópicas, então esse trabalho também pode ser feito em conjunto da endoscopia com a drenagem, com o doutor fazendo também através da radiologia intervencionista. Como que é feito também essa conversa e essa comunicação entre as equipes para o tratamento dos pacientes, doutor? Aqui a gente tem uma equipe bem formada de endoscopistas que fazem essa parte de CPRE, que é o tratamento através do endoscópio, que é muito melhor para o paciente às vezes do que ter que ficar com um dreno, né, que acaba machucando, tem que ficar cuidando. Então a gente sempre se fala bastante, em alguns casos que são mais complexos, a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Então, eventualmente, quando tem essas separações, eles conseguem colocar um dreno, às vezes, por endoscopia, e eu coloco um dreno por fora, às vezes a gente faz acessos conjuntos, então eu consigo fazer o acesso para ele pelo fígado, ele vem pela endoscopia, pega o fiozinho ali no intestino, puxa e consegue fazer o tratamento por este fio, e aí a gente tira tudo do fígado. Então tem uma boa parceria aí que a gente faz para poder dar o melhor para o paciente, né? Isso é bem importante. E, doutor, de modo geral, a gente sabe que essa questão dos cânceres, dos tumores, ela acaba acometendo mais pessoas mais idosas, mas esse tipo de procedimento ele pode ser feito em qualquer idade. Qual que é a faixa de idade de pacientes que geralmente chegam para os doutores tratar, então? Normalmente são pacientes mais idosos, mas pode ser realizado em qualquer idade. Como eu comentei, tem doenças benignas que às vezes acabam acometendo também pacientes mais jovens. Então não tem contraindicação nenhuma em relação à idade. E é um procedimento minimamente invasivo, né? Apesar da gente assustar às vezes com o tamanho, tudo, mas é uma agulhinha, a gente faz um procedimento guiado por ultrassom, com radioscopia, então tem uma segurança e é paciente com sedação, sem anestesia geral, então é bem tranquilo, né? Então a gente não tem uma contraindicação por conta da idade. E justamente falando sobre essa questão da idade, ele pode ser utilizado, doutora, no auxílio de pacientes, por exemplo, em cuidados paliativos, pacientes que eles já estão em doenças que são mais graves, então como os cânceres que já se tornaram paliativados, né, eles foram colocados em situações de paliativo. Ele é um procedimento que pode vir auxiliar também nesses casos, doutor? Pode, com certeza, porque essa icterícia, essa obstrução da via biliar, causa essa icterícia, causa um desconforto muito grande para o paciente. Então, imagina, às vezes, pacientes, por mais que tenham um tumor avançado, em fase já mais tardia, que ninguém quer dar uma qualidade de vida. Então, às vezes, causa um prurido, uma coceira na pele tão intensa que isso acaba piorando muito o fim da vida. Então, a gente não quer, né? Então, dá para ser feito também em casos
indicados e bem avaliados. Doutor, falando então um pouquinho, o doutor comentou sobre essa questão das equipes e hoje é feito também no São Lucas esse procedimento. Então, como que é feito também essa logística da hemodinâmica? Então, é necessário uma equipe auxiliando, equipe de enfermagem. Hoje é um procedimento que é muito seguro também feito aqui na instituição. Eu queria que o doutor falasse um pouco mais sobre também isso. É fundamental todo mundo. A gente está ali na linha de frente, mas tem muita gente que está com a gente, né? O pessoal da enfermagem, o pessoal do administrativo, então a gente não consegue fazer sem o apoio de todo mundo, né? Anestesista, tudo. Os enfermeiros, né, estão sempre em sala, estão com auxiliar, a gente entra com o instrumentador para ajudar a segurar os fios, os materiais todos. Todo o pessoal do administrativo também, que eles agendam, checa jejum, às vezes a gente acaba na correria, né? Então, vê a questão de autorização junto com os planos de saúde, com os convênios, tudo, tentam fazer o melhor para a gente conseguir alinhar tudo e da melhor forma possível. E, doutor, pensando só um pouquinho antes da gente encerrar nossa conversa, essa questão das doenças, dos problemas que afetam a bile, ele tem uma grande prevalência? Acontece com frequência, doutor, então, de vocês precisarem fazer esse tipo de procedimento? E pensando assim na nossa população, porque acaba que muitas vezes a gente não fala sobre essas partes do nosso corpo, né? Então, acaba que só chega quando de fato tem um problema, mas há formas de prevenir também para que não precise chegar no ponto de uma drenagem. O doutor comentou sobre os cânceres, então alguns têm como prevenir, outros não, mas de modo geral, quais são as recomendações então para cuidado da nossa saúde nesse sentido? É muito importante, né? Tá sempre fazendo check-ups periódicos, exames de rotina, né? Isso às vezes a gente consegue detectar precocemente e às vezes consegue fazer um tratamento curativo ou uma cirurgia antes de chegar num tratamento de ter que fazer uma drenagem do fígado, né? Então, quando se detecta precocemente o câncer, né, ou uma doença, a melhor forma de tratamento seria uma cirurgia, eventualmente. Para cuidar. Quando a gente fala sobre essa questão do fígado, é algo que afeta também todo o restante, né, doutor? É um órgão vital também, muito importante para o funcionamento, né? Sem dúvida, tem várias funções aí metabólicas que sem ele a gente não consegue viver. Então, esse é um dos tratamentos disponíveis caso os pacientes venham a precisar. Então, o doutor atende aqui no São Lucas também, faz esse procedimento. Caso alguém de casa que venha a precisar, o doutor Walter está à disposição, né, doutor? Tomara que ninguém precise, né? Não, esperamos não. A gente acaba fazendo muito trabalho para os outros médicos. Então, esse paciente, ele vem através de outros médicos. Então, geralmente o paciente procura o cirurgião do aparelho digestivo, aí o cirurgião do aparelho digestivo vai através do endoscopista, primeira opção, que é a menos invasiva, e aí às vezes ou a gente faz em conjunto, ou eventualmente ele fala, esse caso é melhor você fazer, tudo, a gente tem essa coleção. Dificilmente o paciente procura diretamente o radiologista, então ele fala, tô com essa, preciso tratar, né? Geralmente ele vem através do médico cirurgião, o gastro, o hepatologista, então tem várias especialidades aí que estão envolvidas. Mas é importante também levar esse conhecimento para a população de saber que existem esses tratamentos disponíveis, né? Quanto mais informado nós estamos, mais acredito que cuidado a gente tem e sabe sobre o que pode ser feito, então sobre o que a gente tem à disposição de mais atualizado. E dentro desse tipo de procedimento, doutor, a gente vem tendo bastante avanço também das tecnologias, dos procedimentos e de materiais mesmo também disponíveis para os doutores e também, consequentemente, para os pacientes? Com certeza, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né, falando da indústria, né, que dia a dia acaba desenvolvendo novos materiais, novas tecnologias, então, que nem eu falei desses stents, cada dia eles colocam um stent diferente no mercado, com uma duração maior, com menor índice de complicação, então, dia a dia sai coisa nova, tem que estar todo dia correndo atrás de informação, de coisa nova para manter atualizado. Constante, né? E hoje a gente vê também essa questão justamente de informar mais a população, também de uma população mais rigorosa, né? Buscando saber mais o que está sendo feito. Antigamente a gente tinha, o doutor falava, o paciente fazia de imediato. Hoje você já vê mais uma busca de outras opiniões, do que tem de novo. Então acho que esse pedido também dos pacientes é importante para essa atualização, né, doutor? É bom isso, né? Eu acho que é bom. O paciente às vezes hoje vem muito informado, hoje tem informação muito disponível, né?
que nem vocês fazem esse trabalho aqui, a gente consegue trazer bastante informação para os pacientes, acho que isso é muito bom, né? É um processo, né? E cada dia a gente faz mais, e eu gostaria de agradecer justamente, doutor, pela participação, por trazer mais informação para quem está em casa, e fica o convite para vir mais vezes, falar sobre os outros assuntos. O doutor, então, é cirurgião vascular, tem uma gama de procedimentos também que o doutor atende, então fica o convite mais vezes, doutor. Muito obrigado, estou à disposição aí quando precisar. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!